Então, aqui para a nossa receita, nós vamos utilizar 360 ml de leite integral. E o ácido que nós vamos utilizar aqui vai ser o suco de limão. Eu posso substituir esse suco de limão por um vinagre de maçã, um vinagre mais clarinho, tá bom? Então, aqui, ó, leite, o suco de limão, que são mais ou menos 15 ml. Vamos adicionar aqui. E vamos deixar esse limão agir aqui mais ou menos uns 5 minutinhos, tá? A gente já percebe que ele já começou a ficar mais denso, mais pesado. E bem consistência talhadinha. Vamos deixar esse buttermilk agindo aqui, tá? A nossa massa, gente, vai ser uma massa versátil, uma massa de liquidificador. Essa massa eu posso fazer ela à mão também, que dá certinho. Na batedeira eu não aconselho muito, porque a gente vai entrar com uma quantidade muito grande de líquido. Então, ou na mão ou no liquidificador vai dar certinho, vocês podem fazer tranquilamente, tá? Vamos dar uma passadinha aqui nos ingredientes. Aqui nós vamos utilizar 3 ovos, 180 de óleo, pode ser o óleo de soja de boa qualidade, de milho, de girassol. O canola ele deixa um pouquinho residual, então não aconselho óleo de canola, tá? Aqui nós vamos utilizar 360 de buttermilk, que já está aqui, foi a primeira coisa que nós preparamos, 300 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de cacau em pó, 350 de açúcar refinado, 6 gramas de fermento em pó, 4 gramas de bicarbonato e 5 gramas de corante vermelho em gel ou em pó, tá? Aqui nós vamos trabalhar com corante em pó vermelho. Esse aqui é um corante hidrossolúvel, próprio para líquidos, tá? Só tomar cuidado na hora de verificar, porque tem ele lipossolúvel, que é próprio para chocolate, coberturas à base de gordura, e tem o hidro, que é para preparações à bases líquidas de água, tá bom? Então aqui a gente vai entrar com cacau, bicarbonato e fermento. Eu quero acentuar mais um pouco a cor, que juntamente com o meu corante vai deixar aquela cor mais viva. Que tem corantes que a gente utiliza na preparação, se eu não tenho uma base boa, na hora que eu levo para assar, esse bolo desbota lá dentro e ele perde a cor, tá? Então, o buttermilk junto com o cacau, o fermento e o bicarbonato vai ter uma reação química ali que vai manter a cor do meu bolo, tá bom? Tranquilo, gente? Então, vamos para o nosso preparo. Aqui no meu liquidificador, vou entrar com os ovos, o açúcar, óleo, aqui eu já vou entrar com o meu corante em pó, que eu já vou bater, já vou dissolver, não vou deixar nem um gruminho aqui sem, incorporar. Se fosse o líquido, eu poderia entrar no final ou então aqui também no início. E vou entrar com o nosso buttermilk. Vou bater essa mistura por aproximadamente uns 5 minutos, tá? Até homogeneizar bem. Enquanto bate, nós vamos peneirar todos os secos. Então, vamos lá. Gente, olha que linda a nossa mistura. O corante, quando ele é de boa qualidade, ele aviva, ele acentua bem a cor, tá? Aqui os nossos ingredientes secos, todos peneirados. Aqui do lado eu tenho as minhas assadeiras de 20 centímetros de diâmetro. Vou untar com desmoldante.
Poderia untar, enfarinhar com manteiga ou margarina, ou utilizar um papel, como é que chama? Manteiga. Então vamos lá. Aqui eu preparei 4 assadeiras, porque eu quero discos mais baixinhos e fazer um bolo com 3 camadas de recheio. Gente, uma dica muito importante. Quanto mais alta a minha assadeira e mais quantidade de massa eu tenho, mais tempo meu bolo vai ficar no forno, porque o calor vai demorar a chegar no centro. Então, se eu asso em assadeiras individuais e mais baixinhas, eu asso mais rápido e eu tenho as camadas uniformes. Quando eu tenho o meu bolo, o meu disco de massa separado, eu evito de ficar manuseando demais a massa e quebrando demais o meu bolo, tá? Isso é uma dica importante. Então, vamos lá. Aqui já está bem incorporado. Vou entrar com o meu líquido. Com auxílio de um fouet ou de uma espátula. Olha que massa linda, gente. Aqui vou dividir a minha massa. Vou colocar aqui em média 350 gramas de massa. Em casa, pesem toda a massa antes de porcionar, tá? Outra dica importante que a gente não pode deixar de ressaltar. Ovos, leite, sempre em temperatura ambiente. Forno pré-aquecido, forno convencional a gás, 180 graus. Vou deixar essa massa ali por aproximadamente 25 a 30 minutos. Forno elétrico, 150 graus, ligo apenas o termostato de baixo, não ligo em cima e vou deixar esse tempinho também, 25 a 30 minutos, tá bom? Enquanto nós levamos a nossa massa para assar, nós vamos preparar o nosso recheio. Agora nós vamos para a segunda parte. Nós já preparamos a nossa massa, levamos para o forno. Agora nós vamos fazer o nosso recheio, tá? Então o nosso recheio será composto de quê? 200 gramas de manteiga sem sal, macia. Gente, não pode estar gelada. Porque se essa manteiga estiver gelada, eu não vou conseguir incorporar o açúcar e nem o cream cheese. Então vai ficar aqueles pedaços de manteiga. E na hora que eu for comer esse recheio, eu vou comer muito pedaço de manteiga. Então tem que estar o quê? Macia. Vamos utilizar 400 gramas de cream cheese. É um red velvet, então tem que ter recheio e gostinho de queijo, tá? Então a quantidade aqui é uma quantidade correspondente a um bolo desse tamanho de 20 centímetros. Se eu quiser dobrar, fazer uma receita e meia, eu não dobro apenas os ingredientes da massa, eu dobro os ingredientes do recheio também, tá? Não vão ficar aproveitando o recheio de um bolo de 20 e querer fazer um bolo de 25, né? Senão vai ficar umas camadinhas muito pequenininhas de recheio, tá bom? 200 gramas de glaçúcar. Lembra que eu comentei que o glaçúcar, ele é um açúcar que pega muita umidade, dá muita pedra. Então, a gente tem que peneirar este açúcar, tá? E para saborizar, dar um gostinho especial ao nosso recheio, nós vamos utilizar aqui essência de baunilha. Aqui eu estou usando 10 ml. E a minha essência de baunilha aqui, eu optei pela branca. Por quê? Porque eu quero o meu recheio clarinho. Para tirar todos esses gruminhos do açúcar. Vamos colocar para bater. Velocidade média para alta. Olha como que ficou clarinho. Lembra que nós entramos com a manteiga, ela estava bem amarelada. Eu vou bater ela até ela esbranquiçar, ficar bem clarinha, tá bom? Aqui eu vou trocar o batedor.
É bastante cream cheese, tá? Aqui eu tenho a opção da essência de baunilha, substituir por uma pasta saborizante de baunilha também, que vai ficar sensacional. E vou entrar com a minha essência de baunilha. Volto. E vou bater isso aqui até incorporar, uns 2 minutinhos. Que delícia que tá isso aqui. Agora nós vamos experimentar para ver se ficou realmente gostoso. Bom demais. Aqui finalizamos o nosso recheio e agora nós vamos preparar a nossa massa para a nossa montagem. Aqui eu faço um resfriamento por completo, tanto embaixo, quanto em cima e quanto na lateral. Quando eu retiro a minha forma do forno e coloco ela direto na bancada, eu estou retendo calor aqui dentro da minha massa. E quando isso acontece, eu perco validade. Eu faço com que minha massa fique mais perecível, estrague com mais facilidade, tá? Então em casa, eu não tenho uma grade dessa, o que eu posso fazer? Tira a forma do forno e coloca em cima da grade do fogão. Ou então, às vezes, tem aquela geladeira que é aquelas grades mais antigas, pode estar utilizando e colocando ali, que não tem problema. É só fazer o resfriamento por completo, tá? Viro e desenformo, tá? Observe que a umidade da minha massa, que ela está bem úmida. E deixo o meu bolo continuar o processo de resfriamento aqui na grade. E vou fazer o quê? Vou embalar a minha massa, depois ela totalmente resfriada. Bem em contato, embalo bem. Coloco uma etiqueta e a data que foi feita essa massa, né? Coloco a data. E conto ali, se eu for utilizar na mesma semana, eu vou guardar essa massa em geladeira, a validade dela é de 7 dias. Se eu não for utilizar na mesma semana, daqui uns 15 a 20 dias, eu vou pegar essa massa e vou levar para o freezer. A validade dela no freezer são de 60 dias. Olha que bacana. Então, eu tenho uma massa que eu posso fazer de véspera, armazenar por um período longo no freezer, e vou fazer o descongelamento como a gente descongela qualquer coisa congelada. Tiro do freezer, deixo para a geladeira. Massa de bolo descongela muito rápido, questão de 1 hora, não muito. Descongelou, eu monto o meu bolo e a partir do momento que eu recheei, coloquei calda, eu conto 5 dias de validade para o meu bolo. Tá? Isso aí é uma dica bacana para quem vai trabalhar com alta produção, para não ter que ficar fazendo muitas massas no mesmo dia, faço de véspera e armazeno no freezer, que eu vou ter sempre ali um produto fresquinho. Gente, é freezer, não é congelador. Por favor, congelador vai criar cristais de gelo e a hora que a gente comer esse bolo vai ficar com aquele famoso gosto de geladeira, tá bom? Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Agora nós vamos partir para a montagem. Nos bolos anteriores, nós utilizamos muito o aro, né? Utilizamos um fundo falso feito com plástico filme, que eu passei 2 camadas aqui para poder criar um fundo. Aqui eu estou fazendo um bolo em camadas. Além do aro, eu posso montar esse bolo numa assadeira alta ou então numa assadeira baixa, que foi o caso nosso que nós assamos a nossa massa. Se eu for montar na minha assadeira baixa, eu vou precisar do quê? Do acetato, que eu preciso de uma parede mais alta para poder estruturar o meu bolo, tá? Ou então eu posso montar ele direto na minha assadeira mais alta. Então vamos lá. Fundo da minha assadeira forrada, eu vou começar a montar as camadas de bolo aqui dentro. Vou colocar massa, rego com um pouquinho de calda, venho com recheio, massa, rego com um pouquinho de calda, venho com recheio, massa, e assim até terminar as minhas camadas de massa, tá? O processo de montagem vai ser o mesmo que nós vamos fazer aqui dentro. Lembra? Aro,
2 voltas com plástico filme. Venho com o disco de isopor no mesmo diâmetro. Aqui eu gosto muito, isso é uma preferência, de trabalhar com acetato, porque ele ajuda na finalização do recheio, evita que o recheio cole nas paredes da minha assadeira e do meu aro. Aí assim, na hora que a gente vai desenformar, acaba machucando o bolo e fica feio, tá? Cortei um acetato no mesmo diâmetro. Colocar aqui uma fita adesiva para segurar a pontinha. Vou segurar aqui a pontinha. E agora eu vou começar a montar o meu bolo. Aqui eu vou usar um saco de confeitar para estar recheando o nosso bolo. E aqui o nosso creme delicioso. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a minha massa. Massinha de bolo. Calda. Lembrando, gente, não precisa encharcar, tá? Que a minha massa já é bem úmida. Olha que bonito. Caldinha. Mais uma camadinha de massa. Olha como é importante o acetato, né? Se eu não tenho uma assadeira alta o suficiente ou um aro suficiente. Observe que vai ultrapassar a altura da minha forma. Vou entrar com a minha última camada de recheio. Gente, observe que o recheio é suficiente, tá? A última camada, eu gosto sempre de colocar o fundinho da minha massa virada para cima. Por quê? Porque eu tenho um acabamento mais niveladinho e bonitinho da minha torta. Então, vou virar e colocar. Acerto aqui, nivelo bem. E vou regar minha última camada com a calda. Última camada de massa, calda, meu plástico em contato. E vou levar esse bolo para a geladeira de um dia para o outro. Agora nós vamos fazer a nossa cobertura do Red Velvet. Nós vamos utilizar 240 de cream cheese. Aqui lembra que a gente vai trabalhar com açúcar, que eu quero um açúcar fininho também aqui, porque na hora que eu for incorporar, eu não vou ficar sentindo aqueles cristais de açúcar. 40 gramas de açúcar e 120 de creme de leite fresco batido. Então, primeiro nós vamos bater o nosso creme de leite fresco. Aqui. Não tem um tempo certo de batimento, tá, gente? Esse ponto a gente vai vendo aqui no olho. A hora que eu ver que ele montou, deu uma textura firme, a gente desliga.
Vou despejar o meu creme de leite que eu bati num ponto de chantilly. Vou deixar aqui reservado. Sem precisar de lavar a tigela da batedeira, lembra que eu tenho que peneirar o meu glaçúcar. Peneiro bem. E vou agregar aqui o meu cream cheese. Vou voltar com essa mistura para a batedeira e vou bater até homogeneizar. 1 minutinho aqui já é o suficiente, tá bom? Olha como que ele fica lisinho, aveludado. Eu posso fazer essa homogeneização à mão também, tá, gente? Aqui a gente já tá aproveitando a batedeira, porque nós batemos o nosso chantilly, tá bom? Aqui eu vou pegar a minha mistura de creme de leite fresco que eu bati em ponto de chantilly e vou misturar junto com o nosso cream cheese. Aqui eu misturo bem, incorporo bem. E a nossa cobertura já está finalizada. Bom, chegamos aqui ao final, nós vamos finalizar o nosso red, tá? Aqui eu tenho um prato de serviço, que por sinal acho que tem tudo a ver, que é uma coisa assim mais campestre, uma coisa mais rústica, que é o que a gente está propondo aqui hoje, tá bom? Então aqui tem o nosso bolinho já gelado, bem descansado, que nós vamos desenformar. Vou centralizar bem. Então, como sugestão de finalização, nós temos aqui a nossa cobertura, temos aqui algumas frutas frescas, morangos, mirtilos, cerejas, amora, framboesa. Aqui a gente está aproveitando as flores do nosso cenário também para utilizar como base de decoração o nosso red. Gente, criatividade é tudo. Tudo. Às vezes um bolo simples que ninguém dá nada por ele, você capricha na finalização, você tem um bolo top, um bolo estrela. Então vamos lá. Cobertura. Não precisa de bico de confeitar, nada. Apenas uma colher ou uma espátula. Pronto, gente, finalizado o nosso red maravilhoso e delicioso também. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Aqui estão as 3 tortas finalizadas. Aqui a torta 3 mousses com bombons. Aqui a nossa torta holandesa e nosso red velvet.